ele tem uma unção específica para alguém no momento exato. E eu queria falar primeiro sobre o rei Saul, que os irmãos conhecem a história. Para quem não conhece a história, o rei Saul era da tribo de Benjamim. Ele era um homem muito alto, belo, formoso, a Bíblia diz que ele era assim. E ele era da família de Quis. E ele fora ungido, ele era pastor de jumentas. E a jumenta do seu pai se perdeu. E ele saiu à procura dessas jumentas. E ele então se encontra com o profeta Samuel, que ele vai ungir. O profeta Samuel, direcionado também por Deus, ele vai ungir a Saul. Aleluia. E a Bíblia diz, os irmãos podem ler isso no capítulo de número 10, no versículo de número 20 até o 22, que no dia da unção de Saul, ele já sabia que havia sido escolhido, ele já sabia que ia ser rei sobre Israel, que estava candidato à vaga. Mesmo assim, quando foi na hora da unção, ele estava escondido de trás da bagagem. Você vai ler isso. Então a primeira característica de uma pessoa que é escolhida, mas que não está preparada para o cargo para o qual foi escolhida, ele tem medo das oportunidades. Ele tem medo de quando a unção vai chegar na sua vida. Ele se esconde quando as coisas estão para acontecer. E eu queria abrir um parênteses aqui para dizer para os irmãos, eu queria que os irmãos ficassem atentos ao que Deus vai falar com você, porque Deus tem uma palavra direta para o seu coração nesta noite. Se você veio para receber de Deus, você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Deus vai falar com você hoje. E ele estava escondido de trás da bagagem. Chegou a hora da unção e perguntaram: quem é o homem que Deus vai ungir? Apesar dele ser alto, grande, ele estava escondido de trás da bagagem. E eu digo para os irmãos, algumas pessoas, elas têm se escondido das oportunidades que Deus tem para dar na sua vida. Aleluia. E Deus quer que você saia de trás da bagagem. Deus quer que vocês deixem de se esconder. Aleluia. O primeiro quesito que está escrito em Apocalipse 21:8, daqueles que vão ficar de fora, é os tímidos, é aqueles que são covardes, que quando as oportunidades têm, eles recuam. Aleluia. E Deus quer pessoas que não têm medo da unção de Deus. Deus quer a pessoa que quando a unção de Deus chegar, ele diz: sou eu o candidato, eu quero preencher a vaga, eu quero ser usado pelo Senhor. Mas Saul estava escondido de trás da bagagem. Mesmo ele sabendo que tinha sido escolhido, Deus já tinha falado com ele, Deus já tinha falado com ele na casa de Samuel, Deus já tinha anunciado para Israel que ele seria o rei, e ele estava escondido. Aleluia. A característica daqueles que não estão preparados para preencher o perfil que Deus quer usar é que ficam escondidos. A primeira característica daqueles que estão na vaga, mas não podem preencher a vaga, não podem atender os requisitos de Deus, ele fica escondido. Ele está sempre atrás de alguém, ele está sempre indicando alguém, ele está sempre escondido. Ele não quer, aleluia, encher a oportunidade que Deus tem para dar na sua vida. Saul então foi ungido. Mesmo assim, os irmãos conhecem a história. E o princípio do seu reinado foi bom, mas a Bíblia vai dizer que melhor é o final das coisas do que o princípio delas. Melhor é o final, porque bom não é quem começa uma corrida saindo primeiro do que todo mundo. Bom é quem chega lá primeiro do que todos. Na corrida aqui na terra é, mas para Deus não. Bom é quem chega, não importa se é primeiro, se é segundo, se é último, mas o importante é você chegar. Aleluia. Oh, na sua carreira. Jesus, contando uma ilustração, ele disse: qual é o homem que vai edificar uma torre, aleluia, um prédio? Ele não senta primeiro e faz os cálculos de quanto vai gastar para acontecer que, se ele pôr os alicerces, não
tiver condição de fazer a casa, alguém zombe dele dizendo: este colocou os alicerces e não tem condição de terminar aquilo que começou. Esse é um homem constante. E o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 15 e no versículo 58: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o Senhor tem recompensa para aqueles que são firmes, para aqueles que são constantes, para aqueles que não se escondem de trás da bagagem, para aqueles que se apresentam dizendo: eu quero ser usado pelo Senhor. Oh, glória a Deus. Saul então ele é ungido a rei de Israel. Vence algumas batalhas. E quando chega uma certa oportunidade, porque Deus seria injusto se mesmo ele reprovando Saul, ele não desse pelo menos 3 ou 4 oportunidades de Saul mostrar que ele estava pronto para aquela oportunidade. Deus nunca reprova alguém sem antes lhe dar pelo menos, eu digo na minha concepção, 7 chances dele mostrar que ele pode ser diferente, tanto para Deus como para as pessoas que duvidam dele. Oh, glória! Saul então é colocado à prova novamente. E Samuel diz: Saul, te coloca aí na cidade que eu vou fazer um sacrifício e consultar o Senhor, porque nós vamos enfrentar uma guerra grande. Os irmãos podem ler isso no capítulo 13 do livro de 1 Samuel. Depois, se você tiver oportunidade, leia. E Saul então reúne o povo todo em Mispa, na praça, e está lá aguardando Samuel. E Samuel, irmão, propositalmente indicado por Deus, ele demora para chegar. E os filisteus cercaram a cidade de Israel, e agora Saul está na praça. Ele chegou de manhã cedo, mal tomou café, preocupado com a batalha. Ele não confiava no Senhor inteiramente, ele estava preocupado, o seu coração ansioso. Ele chega na praça da cidade e as pessoas estão reunidas, e o povo pergunta: Saul, como é que vai ser o sacrifício? Cadê Samuel? Ele disse: ele está vindo de Ramá agora. Eu falei com ele neste pelo WhatsApp. Misericórdia, né? Eu falei com ele e acertei com ele que ele estaria aqui hoje pelo sacrifício. Antes do meio-dia ele estaria aqui conosco. E o povo então começa a apertar a Saul. E Saul tira suas vestes reais, os irmãos conhecem a história, e ele pega o carneiro do sacrifício, coloca em cima do altar, ele imola o cordeiro e ele começa a oferecer sacrifício. E o povo está lá. Quando ele termina de oferecer sacrifício, que ele olha para a banda do Oriente, quem vem? Samuel, com éfode de profeta, aleluia, sacerdote que ele era e juiz de Israel. Ele chega e diz: o que tu fizeste, Saul? Ele disse: o povo ia embora, o povo estava me apertando e eu sacrifiquei ao Senhor. E Samuel disse: loucamente tu fizeste isso. Você não foi chamado para oferecer sacrifício. Irmãos, mais uma das características daqueles que são chamados por Deus, mas não estão preparados. Que não estão preparados para ser usado inteiramente por Deus. Ele quer fazer aquilo que não é para ele fazer. Ele não faz a função dele, mas ele quer atrapalhar o outro que está fazendo. Oh, glória, aleluia. Tem gente que nem faz a sua função direito e ainda quer optar na opinião dos outros. Não, irmão, faça assim. Ele não faz, mas ele quer ajudar, quer se meter. E o que Deus colocou para você fazer, é só você quem pode fazer. Se Deus lhe chamou para reger as senhoras, é só a senhora que você tem que reger. Não se meta com a mocidade. Na linguagem popular, irmãos, não se meta com a missão. Deixa o homem da missão trabalhar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Faça o que Deus lhe chamou para fazer. Enquanto você está olhando o serviço do outro, você devia estar orando pelo seu Deus. Prospera o trabalho que o Senhor colocou na minha mão. Deus, eu quero cumprir o chamado pelo qual o Senhor me colocou. Eu quero que o Senhor faça crescer o trabalho na minha mão. Aleluia. Ninguém quer começar um trabalho e terminar pela metade. Oh, como seria que cada um que começasse um trabalho
entregasse 100 vezes mais, como Deus abençoou, aleluia, o nosso irmão lá na terra de Gerar, né? Plantou e colheu 100 vezes mais num ano só. Aleluia. Saul então ofereceu o sacrifício que não era para ele. Segunda característica da pessoa que é chamado, mas não está preparado para assumir o tal chamado. É ele querer fazer o que não é para ele fazer. E eu abriria mais aqui um parênteses para dizer outra coisa. Ele prefere agradar a Deus do que agradar o povo do que agradar a Deus. Saul fez isso porque ele queria agradar o povo e esqueceu-se de que ele agradando o povo, ele estava desagradando Deus dos céus. A quem é que você tem tentado agradar, irmãos? Ao seu amigo, ao seu patrão, ao seu colega ou ao Senhor que te chamou desde os confins da terra? A quem você tem tentado impressionar? As pessoas que estão ao seu lado, o seu pastor, ou você tem se dedicado a fazer a sua vontade para Deus? Aleluia! Porque o teu amigo, na hora que você estiver precisando de uma ajuda, ele talvez não esteja presente, mas o Deus quem te chamou, na hora que você estiver sozinho, que ninguém mais foi eu quem coloquei, e eu sou responsável pela sua vida. Oh, grande Deus. Aleluia, glória a Deus. Algumas pessoas hoje, não são poucas, que tentam agradar as pessoas, a multidão, a A e a B, e esquece de que existe um Deus do céu, que Ele chamou, que colocou uma unção sobre a sua vida, e Ele tem tocado a unção de Deus pelos aplausos. Oh, glória a Deus. Tapinha nas costas. Aleluia. Eu digo para você com toda a sinceridade da minha alma, eu prefiro ser rejeitado pelos homens, ser rejeitado pela sociedade e aprovado pelo Senhor que me chamou. Quem vai julgar a nossa vida não é as pessoas que nos aplaudem, é aquele que derramou o sangue sobre a tua cabeça. Oh, glória. Oh, aleluia. E o Senhor tem azeite fresco hoje para derramar. Oh, grande Daqueles que Deus. não se esconde, daquele que faz o que foi chamado, e daquele que não quer agradar o seu próximo, mas quer agradar o Senhor. Quem Oh, glória a Deus. levanta Glória. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Grande Deus. Os que são chamados, irmão, não estão preocupados com as pessoas que estão do seu lado. Irmão, estão falando isso aí de você. Disseram isso para o cego de Jericó: te cala, cego. E ele disse: não, eu vou gritar porque essa é a minha oportunidade. Oh, glória a Deus. Mas ele não vai te escutar, tu é só um cego. Eu vou gritar mais alto, porque essa é a minha chance do Senhor me chamar pelo nome. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Glória a E Deus. Saul mais uma vez foi reprovado pelo Senhor. Terceira vez que Deus dá oportunidade para Saul preencher a vaga de rei de Israel, e ele retrocede, e ele age, aleluia, como nécio, como louco, precipitadamente. Algumas pessoas, no dito popular, têm quebrado a cara porque não têm esperado o tempo de Deus, tem passado na frente do Senhor, e Deus está falando com gente aqui hoje, viu, irmãos? Deus não fala com parede, Deus não fala com microfone, nem com cadeira. Ele fala com quem veio ouvir a sua voz. Oh, glória. Aleluia. Deus fala aquilo que você precisa ouvir. Oh, grande Deus. Não passe na frente de Deus. Espera, porque o tempo dele vai chegar na tua vida. Oh, Porque glória. não é hora de você sacrificar, é hora de você esperar. Oh, glória. Quem vai sacrificar, o sacerdote é quem vai fazer o sacrifício. Aleluia. Aguarda o tempo de Deus. Aleluia. Aqueles que aguardam o tempo de Deus têm capa para ele, mas aqueles que não aguardam o tempo de Deus, até a capa que ele tem vai ser tirada. Aleluia. Algumas pessoas, por não esperar no tempo de Deus, irmãos, estão pagando o preço, e não são poucos. Algumas pessoas que não têm sabido ficar na posição, Deus disse: espera aí 5 minutos, Ele quer esperar só 30 segundos. Aleluia. É normal do ser humano não querer esperar. Se você estiver numa fila, aleluia, você fica olhando para o relógio, parece que está com 2 horas, está só com 20 minutos
pé. Meu Deus! Mas é um teste de Deus para a tua vida. Espera. Espera, porque o melhor da tua história não é enquanto tu está esperando. É depois da espera o que Ele vai fazer.